como o título indica, é português, pelo nome, e era um médium, e o grande é a minha opinião. Ele tinha uma estatura normal, era grande em qualidades morais e também mediúnicas, vamos ver, não é? Portanto, temos aqui a fotografia de Fernando Lacerda. Naquele tempo não havia assim grandes fotografias. Portanto, ele nasceu em Loures em 1865 e faleceu depois no Rio de Janeiro em 1918, ainda bastante cedo, não é? Para quem não sabe, Loures fica algures aqui perto, vindo pela A8, aqui perto de Lisboa, e portanto ele era o irmão mais velho de 12 irmãos, né? Aquele é a obra, né? 12 irmãos. Aos 13 anos foi estudar para Lisboa, foi para a casa de um tio, para poder também aprender coisas novas, uma vez que Loures era uma aldeia comparada com Lisboa naquele tempo, né? Aos 19 anos ele volta para Loures, em 1884, porque entretanto a mãe falecera e ele ficou a ajudar o pai, né, também na criação dos irmãos e nas lides da casa, né. Vemos aqui uma moeda de 20 reis ou 20 reais, né, daquele tempo, 1865, já lá vão uns aninhos, né. Muito bem. O que é que só que o Fernando Lacerda, ele tinha uma característica, não parava quieto, tinha de estar sempre a fazer alguma coisa, tinha de estar a criar, tinha de pôr em ação a sua criatividade, né? E então, o que é que ele se lembrou, ainda muito jovem, né? De fundar os Bombeiros Voluntários de Loures, que ainda hoje existem, né? Portanto, foram fundados por ele e ele foi o primeiro comandante dos Bombeiros Voluntários de Loures, né? Era também redator do jornal do Bombeiro, portanto, que era o jornal da Corporação de Loures, e também do jornal O Begense, né? Do Beja, também colaborava sendo redator. Isto agora não custa nada pela internet, mas naquele tempo imaginemos as dificuldades que era, para além do seu trabalho profissional, que já vamos ver qual é, ter fundado os bombeiros, escrever para 2 jornais, né? Naquele tempo era tudo muito mais difícil, né? E vemos aqui um documento da Câmara Municipal, do Arquivo Municipal de Loures, né? Assinado aqui Fernando Lacerda, portanto, de um convite que foi enviado para o evento da inauguração dos bombeiros, né? Portanto, quando passarem a Loures, vão se lembrar sempre do Fernando Lacerda, e não só por esses motivos. Mas é muito interessante porque aqui vemos não só o espírito, o médium, mas o ser humano perfeitamente integrado na sociedade, né? E procurando ser útil, procurando servir a sociedade noutras áreas que não só na mediunidade. Agora, vemos aqui o Fernando Lacerda com a sua farda de gala da Polícia Municipal, aqui com outra farda, né? Portanto, ele aos 9 anos de idade deixou Lisboa, conforme referi há bocado. Aliás, 9 anos após ter deixado Lisboa, assim é que é. Portanto, ele tinha ido estudar para Lisboa até aos 19 anos, depois voltou para Loures para ajudar o pai, e 9 anos depois é que regressou à capital. E entrou para a polícia
administrativa do governo civil. E aí começou uma carreira desde baixo, desde os postos mais baixos, até atingir o posto mais alto na altura, que era de subinspetor, né? O tio dele, que o tinha auxiliado dos 13 aos 19 anos, entretanto deixa-lhe como herança a fábrica a vapor de baguetes e galerias, né? E que depois já foi transferida para o Largo do Intendente, mas no entanto ele não deixou a sua atividade principal, que era de subinspetor da polícia, né? Ok? Aqui vemos Fernando Lacerda na sua escrivaninha escrevendo. O que é que será que ele estava a escrever? Portanto, aos 34 anos de idade, já não era muito novo, começou a despontar a psicografia, isto é, escrever por influência dos espíritos. Ele, que a mãe era muito católica e ele tinha sido educado na religião católica, mas depois acabou por perder a fé na Igreja Católica e em Deus e em tudo, e entretanto começou a recuperar com estes eventos. Ele já se vinha apercebendo que às vezes escrevia coisas que não eram bem dele, ou coisas que não sabia o significado e tinha de ir ao dicionário ver o significado, ou então até escrevia coisas que não concordava lá, como ele era redator dos jornais e também escritor, de certo modo, né? Então ele começou a notar que a mão traçava escritos contra a sua vontade, com letras diferentes, ora agora, ora depois, né? Letras diferentes, assinaturas diferentes, João, Joaquim, Manel, não sei quanto, etc. E isto começou-lhe a criar estranheza. Ele começou a ver, espera aí, eu maluco não estou, isto está a acontecer, porquê? Será que há aqui um intercâmbio com o mundo espiritual? E aí começa-lhe a abrir novamente a sua sensibilidade para a espiritualidade, né? Essas produções que ele fazia, né, foram escritas sempre sem o menor esforço intelectual, ou também sem a menor fadiga material. Portanto, ele quando lhe apetecia escrever, ou quando tinha esses impulsos para escrever, ele não gerava da sua mente, não começava a pensar, ora bem, o que é que eu vou escrever? Vou agora falar sobre a influência da roda no aparelho locomotor do piolho. Não, aí tinha de estar a inventar uma história sobre isso. Não, ele escrevia sem qualquer esforço intelectual, tanto que ficava sempre naquela dúvida, isto não é meu, isto é meu, mas como é que não é meu se eu escrevo e não é meu, não é? E depois também não cansava, porque às vezes quando estamos a produzir um documento, a criar, a escrever, chega uma altura que só que não era um documento de uma página. Eles, quando recebia psicografias, às vezes era de 5, 6, 10 páginas, né? Sem preparação, sem estudo, sem emendas, obtidas quase todas de noite, estando eu perdido de sono e de fadiga, isto é o Fernando Lacerda a dizer, empregando-se nelas, a miúde, termos portugueses e estrangeiros do meu inteiro desconhecimento. Muitas vezes ele estava a adormecer, ou estava a dormir, ou já estava na hora de ir para a cama, e eu ouvia sempre uma voz que lhe dizia, vai escrever. E ele dizia, ora bolas, agora acordava à meia da noite, vai escrever. Já o Fernando Pessoa lhe acontecia isso, né? Há uma carta de Fernando Pessoa à tia Anica, que Fernando Pessoa era médium. Ele não era espírita, mas era médium. Era mais ligado à astrologia naquele tempo. E ele, na sua carta, numa das cartas à sua tia Anica, ele diz, esta mediunidade que me atormenta, que me faz levantar a altas horas da madrugada e escrever horas a fio contra a minha vontade. Era médium, de escrita automática, né? Muito interessante. Tal como Fernando Lacerda também, né? As comunicações vinham quase sempre espontâneas. Isto é outra característica muito interessante. Ele escrevia contra a vontade dele, ele não evocava os espíritos,
não pedia ao espírito do Manel, do Joaquim ou da Maria que viesse, ele apenas escrevia e não sabia o que escrevia, e só no fim é que ia ver quem era o nome, se era conhecido ou não, do que assinava, e o conteúdo ao reler aquilo que tinha escrito, né? A primeira produção de qualquer individualidade conservava-se, para mim, na inteira ignorância do autor até à assinatura. Lá está aquilo que eu acabei de dizer, né? Ora bem, um dia, quando Fernando Lacerda se foi deitar, ele ouviu uma voz que lhe falava, né? Silva Pinto. Que raio que é isto? Não compreendeu bem o que é que eles pretendiam, não é? E pediu que repetisse, porque a mediunidade dele funcionava mais ou menos assim, não era estanque, mas funcionava mais ou menos assim. Ele ouvia as vozes e depois, de certo modo, fazia aquilo que as vozes lhe pediam, que era escrever, e muitas vezes, simultaneamente com a escrita, ele tinha evidência, além de ouvir, escrevia e via também, não é? E então ele pediu à voz que repetisse, assim, mas não estava a perceber o nome, não estava a perceber qual era o objetivo, não é? Este Silva Pinto era um escritor muito conceituado da sociedade portuguesa da época, principalmente da capital, e curiosamente andava, o Fernando Lacerda não o conhecia, era um conhecimento bom dia, boa tarde, não tinha intimidade com ele, né? E este Silva Pinto andava com ideias de suicídio, né? Tinha muito mau feitio, era assim parecido com a Cláudia, assim muito rabugento, aqueles explosivos, etc, né? E apesar do ar dócil, claro. E então ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada, andava aborrecido com a vida e tal, e andava a pensar em matar-se. E o que é que aconteceu? Essa voz, lá está, disse: tem paciência, levanta-te e vai escrever. Mal sabia o Fernando Lacerda o que o esperava, né? Pronto, ele, como era obediente, levantou-se, sentou-se à sua escrivaninha, de madrugada, e começou a escrever. E escreveu uma carta de Camilo Castelo Branco, espírito já falecido, para o senhor Silva Pinto. Vemos aqui quando era novo e aqui já um pouco mais idoso. E nesta carta, através da mediunidade de Fernando Lacerda, Camilo Castelo Branco, que tinha uma relação de grande amizade pelo Silva Pinto, sabendo no mundo espiritual que ele estava com ideias de suicídio, relata-lhe muitos pormenores do seu próprio suicídio do Camilo e incita-o a não o fazer de maneira nenhuma, né? É muito interessante. E então ele, apesar de estar cansado, obedeceu e psicografou uma longa carta de Camilo ao seu amigo Silva Pinto, alertando para as ideias negativas que este estava a alimentar e que o levariam ao suicídio, ato que ele, Camilo, queria a todo custo desviar o seu amigo. Esta mensagem está é a mensagem número 2 do primeiro volume do País da Luz. O País da Luz são 4 volumes que contêm algumas das mensagens de Fernando Lacerda, embora ele tenha um espólio muito maior, né? No dia 15 de agosto de 1908, isto é muito curioso, Fernando Lacerda foi entrevistado por um repórter de uma revista antiga, aqueles mais antigos, se calhar, como eu e outros, devem se lembrar, a revista Ilustração Portuguesa, né? Temos aqui, já agora, esta era a capa, não se lembram? Ilustração Portuguesa. Não, este é mais antigo que eu, é com Z ainda. Ilustração Portuguesa. Esta era a revista, e esta revista fez um artigo bem grande sobre Fernando Lacerda e a sua mediunidade. E o repórter, quando o foi entrevistar, foi naquele sentido de gozo. E então estava o repórter ao lado do Fernando Lacerda
E então aquela conversa, como é que foi, como é que apareceu, um pouco sobre esta história da vida dele, não é? E o Fernando de Lacerda diz-lhe assim: olha, mas você quer falar com algum espírito? Quer perguntar a algum espírito? Aproveite. Agora, porque eles estão aqui, que eu estou a senti-los. Ele não sabia quem era o espírito que estava a sentir. E então o repórter lá fazia uma pergunta: olha, veja lá o que é que se passa com o fulano tal, o doutor tal, o jornalista tal, que está vivo ou que está morto ou qualquer coisa. E então, nessa altura, o Fernando Lacerda pegava no lápis ou na caneta ou na pena, provavelmente mais na pena com o bico com tinta, né? Ou na caneta de bico com tinta, pegava e dizia ele que se começava a sentir um frémito no braço, o braço começava a tremer sozinho, e então vinha a resposta. Por hipótese, vou dizer uma pergunta parva. Imaginemos que a Cláudia perguntava: olha, que dia é amanhã? E a resposta aparecia: dia 4 de outubro de 2025. E então, entretanto, depois da resposta, o Fernando Lacerda voltava à conversa com o repórter, porque ele psicografava mecanicamente, mas não perdia a lucidez. Então ele psicografava e falava normalmente, podia estar a ler um jornal, porque a mão era escrita mecânica. Há 3 tipos de psicografia: a intuitiva, em que o médium sabe de antemão o que vai escrever; a mecânica, que é de Fernando Lacerda, como tinha Chico Xavier e Divaldo Franco, em que ele escreve e não sabe o que está a escrever, só no fim é que vai ler aquilo que escreveu, uma coisa mecânica, não passa pelo cérebro. E há a semimecânica, que é um misto das duas, em que geralmente o médium não sabe o que vai escrever, mas tem consciência do que está a escrever, vai descobrindo passo a passo à medida que está a escrever, não é? E então, de facto, isto saiu na revista Ilustração Portuguesa de 7 de setembro de 1908, o repórter ficou desconcertado, ficou convencidíssimo, mas não deu muito o braço a torcer, né? Vemos aqui 2 fotografias de textos recebidos por Fernando Lacerda. Por exemplo, aqui uma mensagem de Victor Hugo, o escritor francês, Gomes Coelho, Alexandre Herculano. Portanto, cada personagem. Depois, muitos dos personagens que se comunicavam por Fernando Lacerda eram personagens conhecidos da nossa praça ou até a nível internacional. Chegou a receber também mensagens de Napoleão Bonaparte e eram passíveis de ser comparadas a caligrafia, porque eram conhecidos, o estilo e até a assinatura, né? E aqui é o campo mais específico que o Fernando Lacerda tem, que é a assinatura. Eu penso que nem com o Chico Xavier acontecia isso. Ele tinha poligrafia, ele conseguia imitar as assinaturas de todos aqueles que se comunicavam por ele. Com o Chico Xavier acontecia um ou outro, mas não sempre. Com este, ele tinha essa característica da sua psicografia muito desenvolvida, né? Portanto, não era só o estilo que era diferente, mas era a grafia, o estilo de letra e também a assinatura. E de facto, é obra, é um tipo de mediunidade muito raro, né? Vemos aqui neste slide o primeiro volume do País da Luz e depois aqui já em edições mais recentes, os 4 volumes, o primeiro, o segundo e o terceiro, foram editados em Portugal. Este aqui já quase ele estava a partir para o Brasil e o 4º foi editado quando ele estava no Brasil, né? E estes livros são muito interessantes. Quem tiver interesse, nós temos aí à venda 1 ou 2 de momento, mas existem à venda na livraria online da Federação Espírita Portuguesa, livrariafep.pt.
São muito interessantes, têm mensagens muito interessantes de diversos autores, desde escritores, poetas, filósofos, etc. Dorminhocos, etc. Tem várias mensagens. Por exemplo, Heliodoro Salgado, Essa de Queiroz, João de Deus, Júlio Diniz, Napoleão Bonaparte, Augusto Castilho, Vítor Hugo, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e muitos outros, né? Uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Curiosamente, no dia 6 de maio de 1907, ele recebeu uma mensagem de Allan Kardec, que está inserida no volume 2. E nesta mensagem Allan Kardec refere coisas muito interessantes. Refere que teve a oportunidade de se aproximar dele graças à sua mediunidade, graças à sua humildade, à sua dedicação à causa, porque não basta ter mediunidade, é preciso ter dedicação, entrega, né? Espírito de sacrifício, e ele tinha bastante, né? Mas depois é curioso que o Allan Kardec deixa-lhe recados assim bem pão, queijo, queijo. Sim, toma lá da cá, né? Sem falsos pieguismos, como quem? Olha, tu, apesar disso, tens de ser mais humilde. Procura não levar tão a peito. Procura não seres tão rebelde. Estou a falar a sério. Se virem isto com mais calma, encontramos aqui sei lá onde é que está. Acho que está no anterior. Aqui. Quem apostoliza precisa mais de humildade do que violência, mais autoridade do que cólera. Foi pela humildade que o Mestre conquistou o mundo. Portanto, incentivando a não se te maldizerem, apieda-te de quem o fizer. Portanto, porque o Fernando Lacerda passou momentos muito difíceis. Naquele tempo, ele era um personagem muito conhecido, era subinspetor da polícia, portanto, tinha uma visibilidade muito grande. E imaginem o que é, nos idos de 1900, estar a ser um personagem conhecido porque falava com os espíritos, e mais, essas comunicações eram publicadas em livros e saíam nos jornais da época. E depois saía num jornal, por hipótese da tarde do dia de hoje, no jornal da manhã, outro jornal pegava no assunto e gozava e criticava, etc. Então andavam depois a dar recados uns aos outros, os jornais e os jornalistas, a ver quem é que vendia mais, porque sempre vendeu este assunto, não é? Agora, em 1902, acontece uma coisa muito estranha nas ruas de Lisboa, que é, aparece o homem macaco, não é? E este homem macaco torna-se conhecido pelo domínio único que o Fernando Lacerda tem sobre ele, quando ele estava subjugado com manifestações simiescas. O que é este homem macaco? Era alguém que estava a sofrer de um problema de subjugação espiritual, e quando tinha essas crises, ele era um autêntico macaco. Subia para a estátua do Marquês de Pombal com a maior das facilidades, subia para cima das catedrais, subia para cima dos elétricos, para cima das árvores, etc. E ninguém tinha mão nele. Temos aqui, por exemplo, aqui esta ilustração, dali vemos o homem macaco em cima do elétrico, né? Portanto, em 1902 a Baixa Lisboeta testemunha deste facto. Um homem aparentemente dotado de grande agilidade pulava de árvore em árvore por cima dos elétricos, do Arco da Rua Augusta, da estátua do Marquês de Pombal, etc. Então, quem era este homem macaco? Era o Sr. Albano, que era natural de Veloso, ali para trás dos montes, que a partir dos 9 anos de idade começou a ser vítima de perturbações que lhe davam uma força incomum. Ele destruía tudo quanto apanhava, né? E durante aqueles ataques, sem que alguém o conseguisse segurar.
Quer dizer, ele entrava num transe mediúnico muito violento, fruto de uma subjugação, que é o pior grau da obsessão. Allan Kardec define que há 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a obsessão por fascinação, quando o médium está fascinado, e a obsessão por subjugação, que é, destes casos, quando o espírito leva o médium a fazer coisas que ele não quer e que é uma situação grave. Vemos aqui a fotografia do Sr. Albano. Portanto, ele já, homem adulto, vai para Lisboa, né? Fica na casa dos familiares. No entanto, as crises continuam, passadas as quais, quando as crises terminavam, é uma característica da subjugação. Por exemplo, se houver um médium subjugado, qual é o objetivo do espírito? Essas situações são situações, felizmente, muito raras. São situações de vinganças de vidas passadas, onde há débitos muito grandes por parte do médium em relação àquele espírito e vice-versa, mutuamente, né? Então o espírito, por hipótese, sei lá, se alguém tiver subjugado, a pessoa é capaz de se despir na rua, ajoelhar-se, beijar os pés a um padre ou a quem passar ali e não tem noção do que está a fazer. E faz ali um escândalo e de repente o espírito vai-se embora. A pessoa recupera a lucidez e sofre horrores com isso. Mas o que é que eu estou aqui a fazer todo nu no meio da rua, que vergonha, etc. Estão a ver? E era isso que acontecia aqui com o nosso Albano, não é? Portanto, as crises continuam, passadas as quais nada se lembra. Numa dessas crises, na Baixa Lisboeta, Fernando de Lacerda via pessoas a fugirem, porque quando ele estava, partia tudo. Então as pessoas fugiam. E ele aproximou-se para ver o que era. E via que 6 a 8 homens não o conseguiam agarrar. É uma coisa impressionante, não é? Mas tentaram agarrar, mas sem qualquer êxito. Foram afastados como se fossem palha, dizia Fernando de Lacerda, não é? Então, Fernando de Lacerda, com a visão espiritual, viu o que os outros não viam. Apercebeu-se de uma entidade espiritual que estava a subjugar o Albano, não é? E então aproximou-se e disse-lhe assim: para, senta-te, deita-te, não é? E o que é que aconteceu? Nem imaginam. Os observadores, boquiabertos, viram que Albano parou, sentou-se e deitou-se. Ele, quer dizer, o subjugador, o espírito perturbador, vingativo, foi vencido pela autoridade moral, espiritual do Fernando de Lacerda. Olhem que isto é bastante conhecido, aliás, é internacionalmente conhecido. Se vocês pesquisarem na internet vão ver que a história do homem macaco está muito divulgada, principalmente na Europa, né? Nos documentos da época, obviamente. Então, depois no jornal O Século, ele conta aqui na edição de 2 de outubro de 1904, houve quem quisesse subjugá-lo à força, mas tudo foi baldado. Alguém, entretanto, gritou: aí vem o subinspetor Lacerda. E estas palavras produziam como que uma grande descarga elétrica sobre ele, ainda tornava-o mais violento. Mas quando Fernando Lacerda aparecia e olhava olhos nos olhos, ordenasse que andasse, o licantropo caminhou muito calmamente. Portanto, ele tinha essa autoridade moral, né? Estas crises do Sr. Albano, assim como apareceram aos 9 anos de idade lá na sua terra, em Trás-os-Montes, se não me falha a memória, desapareceram também inopinadamente. Foi um tempo de subjugação, porque o Sr. Albano teve de passar, tendo em conta dívidas do seu passado, ou de vidas passadas, né? Uma das outras características do Fernando Lacerda, ele tinha um grande amigo, que era o Dr. José Alberto Sousa Couto, espírita, muito conceituado e conhecido da capital, advogado, muito conceituado também, e que foi o representante português no Congresso Internacional de Espiritismo em Paris, em 1900. O Dr. Sousa Couto era um escritor muito conhecido,
e foi o fundador da revista Estudos Psíquicos. Temos aqui, né, um facsímil de maio de 1906. Ora, embora a mediunidade de Fernando Lacerda tenha começado com a psicografia, conforme já referimos, ele desenvolveu também outros tipos de mediunidade, como a audiência, portanto ele ouvia, a vidência, a mediunidade de cura, e tinha também a mediunidade de psicografia especular, isto é, ele escrevia da direita para a esquerda e aquilo que escrevesse só podia ser lido com o auxílio de um espelho ou então contra a luz, tal como também já chegaram a fazer Divaldo Pereira Franco e Franciscano de Xavier. A mediunidade de cura é muito interessante, porque ele tinha horários para receber as pessoas e ele devia ser um forte magnetizador. Com mediunidade de cura, ele tocava nas pessoas e as pessoas ficavam curadas. Manuela de Vasconcelos, que é uma conceituada pesquisadora da história do movimento espírita português, ainda reencarnada, através da Federação Espírita Portuguesa, a Federação Espírita Portuguesa editou um conjunto de livros, têm todos capa igual, páginas do passado, que têm, só mudou o nome do personagem cuja história é contada no livro. Aqui vemos o José Alberto Sousa Couto, temos aqui uma fotografia dele, que era o tal amigo íntimo de Fernando Lacerda, que muito o ajudou e era, vá lá, uma referência do espiritismo em Portugal e em Lisboa. Aliás, e até internacionalmente, quando ele foi ao Congresso de Paris, foi também acompanhado de uma médium brasileira que vivia no Porto e que foi, de certo modo, naquele tempo, era assim, era o primeiro congresso, ela foi demonstrar os seus dotes mediúnicos, né? Estes são aqueles espíritos que se comunicavam por ele, entre outros, né? Já referimos, portanto, o João de Deus, Júlio Diniz, Napoleão, Camilo Castelo Branco, uns mais do que outros. Agora, acontece o seguinte, o Fernando Lacerda, ele tinha tido contacto com os reis de Portugal, portanto estávamos ainda no tempo da monarquia, e ele tendo auxiliado e tendo sido o primeiro comandante dos bombeiros voluntários de Loures, ou dos bombeiros de Loures, houve uma situação de uma rapariga que houve um fogo na sua casa e ela conseguiu, uma miúda pequena, com 5, 6 anos, com 7 anos por aí, conseguiu salvar os irmãos do fogo de morrerem queimados e a casa foi dada como perdida. Então Fernando Lacerda pediu uma audiência aos reis e foi pedir ajuda para que aquela moça e aquela família fossem ajudados pecuniariamente pelo Estado, né, para reconstruir a estrada. Daí, a partir daí, Fernando Lacerda ficou a ser uma espécie de amigo dos reis, né, de Portugal. No entanto, Dom Carlos, como sabemos, e o seu filho foram assassinados, e na altura em que se proclamou a República, o 5 de outubro, que vai fazer agora anos, daqui a 2 dias, 5 de outubro de 1910, houve a implantação da República. Com a implantação da República, aquilo foi uma revolução muito mais desorganizada e com muito maior impacto do que, por exemplo, o nosso 25 de Abril. Imaginem o que é um regime monárquico, embora com um parlamento, e, curiosamente, nesse parlamento, recorrendo agora a um livro do professor Dr. Joaquim Fernandes, da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, uma história do outro mundo, um país do outro mundo,
que não me recordo agora o nome, um livro recente, onde ele conta lá que os deputados, nas horas vagas, não tinham televisão, né? Nas horas vagas, nos intervalos entre as sessões no Parlamento, eles iam fazer sessões mediúnicas com as mesas pé de galo, né? O que era uma coisa perfeitamente normal na alta sociedade portuguesa daquele tempo. Então, quando a monarquia caiu e houve lá a proclamação da República, o que é que começou a acontecer? Começou a acontecer a caça às bruxas, as perseguições. Eu, se não gostasse da Cláudia, ia dizer, olha, ela é monárquica, mesmo que não fosse. Ia presa, ou era morta, ou qualquer coisa assim. E assim aconteceu com quem? Com Fernando Lacerda. Fernando Lacerda foi muito maltratado, foi muito perseguido, principalmente por este advogado e jornalista Boto Machado, que depois de falecer havia de se redimir, né, através da psicografia, escrevendo cartas a pedir desculpa e a envergonhar-se das suas atitudes. Então Boto Machado criou uma campanha contra Fernando de Lacerda nos jornais, não só porque ele era espírita, porque recebia mensagens dos espíritos tentando ridicularizá-lo. Isto porquê? Porque desconfiava-se que ele seria monárquico, e não era, nem era monárquico, nem era republicano. Mas como tinha acesso à casa do rei, com quem tinha alguma confiança, de boca em boca, quem ouve um conto, aumenta-lhe um ponto, não é? E assim foi. Essa perseguição do Boto Machado a Fernando Lacerda foi de tal modo que ele temeu pela sua vida e acabou por fugir para o Brasil de barco, sem nada, sem dinheiro, sem bens, sem nada, deixando tudo cá. Entretanto, ele embarca neste navio espanhol, Príncipe das Astúrias, que era um navio que fazia o roteiro, vá lá, entre Espanha, Portugal e o Brasil. Foi demitido da Polícia Municipal, ficou sem o seu ganha-pão e chegou ao Brasil em julho de 1911, 13 dias depois de ter embarcado, né? Olhem, este homem teve de alugar um quarto numa residência de solteiros. Muito interessante, como se fosse uma casa de estudantes ou algo assim do género, né? E começou logo a trabalhar ativamente nas sessões da Federação Espírita Brasileira, fazendo também palestras, etc. É claro que o Fernando Lacerda passou muitas dificuldades no Brasil. Ele não tinha como ganhar dinheiro. Procurou trabalho, arranjou uma ou outra atividade, mas os espíritas brasileiros foram muito seus amigos e arranjaram maneira de ele não passar fome, nem privações, e ele conseguiu ter uma renda fixa através de um espírita brasileiro que era muito endinheirado e que lhe vendeu ficticiamente um ou dois prédios para ele poder arrendar e com essa renda poder viver com um mínimo de dignidade. Entretanto, amigos, naquela altura, estávamos quase no fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, acaba por se lhe estrangular uma hérnia, né? E aquilo era uma operação com altos riscos. E assim foi. Ele foi operado e acabou por desencarnar e no Brasil, na sequência dessa operação, apanhou uma infecção, ficou paralisado e depois desencarnou. Os seus restos mortais foram transladados para o cemitério do Alto São João, em Lisboa, onde se encontram. E agora é muito interessante nós vermos qual era a percepção que o povo português tinha
do Fernando Lacerda. E aí é que nós vamos encontrar o porquê daquele conselho que Joana de Ângeles deu ao Divaldo Pereira Franco. Uma vez disse-lhe: olha, meu filho, vive de tal maneira que por onde passares deixes pegadas luminosas, né, que os outros que te seguem na retaguarda irão seguir, passa a redundância. Né? E então costuma-se dizer que cada um deixa o seu rastro na sociedade e as pessoas acabam por ter a noção da atividade profícua e positiva daquela pessoa ou negativa. Né? O que se dizia de Fernando Lacerda no jornal A Palavra era isto. Reparem, é geralmente conhecido o Sr. Lacerda pelo passa-culpas. Porquê? Ele evitava de multar as pessoas. Deixa andar, né? Não era por falta de profissionalismo, mas era por excesso de generosidade. Multas pagava-as do bolso, quando não podia livrar delas os desgraçados. Às vezes, quando ele não podia, ou porque estava acompanhado ou qualquer coisa, tinha de multar, muitas vezes multava a pessoa, passava e pagava do bolso dele a multa. Órfãos, não só os protege, como os tem em casa, leva-os para casa, dando-lhes leite, pão, instrução e educação. É obra, naquele tempo, em 1900, 1890 e tal, não é? É obra. Nós, com as facilidades que temos hoje, não fazemos isso. Não se lhe conhece um ato indigno. Isto é o relato do jornal, que não é espírita. Nunca ninguém o procurou em vão para uma obra piedosa. Profundamente religioso, é profundamente justo. Todos os desgraçados, quando mais aflitos, vão colher uma esperança e um alento junto dele. Dá colocação aos sem trabalho, esmolas valiosas e constantes aos que dele se abeiram envoltos em lágrimas. Isto no jornal de A Palavra, de 4 de outubro de 1908. Bem, e entretanto Fernando Lacerda desencarnou, o corpo dele morreu no Brasil, foi transladado para o cemitério aqui em Lisboa. Mas o que é que terá acontecido ao Fernando Lacerda? Ele voltou pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, Falando à Terra, né, há uma mensagem cujo título é Voltando, onde ele dá uma mensagem muito interessante através de Chico Xavier. Ela é muito grande, não vou passar aqui, mas vou passar só uns extratos muito pequenos. Né? Diz ele: contudo, ainda não me refiz totalmente dos choques trazidos daí, depois da minha consagração à mediunidade por alguns anos. Tive a felicidade de transmitir aos meus contemporâneos as notícias de vários pensadores e literatos redivivos, incorporando-as ao espiritismo luso-brasileiro, qual o telegrafista postado à ponta do fio estendido entre os dois mundos. Ele considerava-se um mero fio de telefone. Entretanto, guardo ainda bem vivas as marcas do sarcasmo e da perseguição que o serviço me valeu, por parte de muitas personalidades importantes, já agora recambiadas para cá, onde não mais se dispõe ao mau gosto de escarnecer a verdade. Quer dizer, ele ainda guardava ali alguma mágoazinha das perseguições, e aqueles que escarneciam dele e que o perseguiram em Lisboa também já estavam do além, só que agora já não ousavam escarnecer pela evidência dos factos, né? Detidos temporariamente nas ilusões do império celular, que se desmorona no sepulcro, passam por aí distraídos na Terra, no que tange aos interesses do espírito eterno. Na morte, sim, exasperam-se e choram até à prostração, lastimando-se, contudo, algo tarde. O ensejo de aprender, corrigir, restaurar e auxiliar é indefinidamente adiado. Eu achei muito interessante isto que ele escreveu. A oportunidade de aprender, de corrigir coisas na vida, de restaurar e auxiliar é indefinidamente adiado. Quantos de nós não fazemos isto? Isto é o objetivo da nossa reencarnação. É aprender, corrigir coisas, restaurar coisas e ajudar, servir o próximo. É muito interessante.
E o que, no entanto, me estarrece não é o sacrifício, olhem que interessante, de um homem pela melhoria dos semelhantes, é a indiferença das criaturas pensantes e responsáveis diante da ternura e da renúncia dos amigos de além-túmulo. Ele aqui apercebe-se que a renúncia e o carinho dos bons espíritos para connosco, que estamos aqui na carne, é tão grande que nós não temos essa noção. Então diz aqui que o que mais estarrece é precisamente a indiferença de todos nós encarnados perante o carinho e a ternura dos nossos guias, benfeitores e amigos, né? Que sempre houve muita gente preocupada em ouvir os desencarnados, não padece dúvidas. Toda a gente queria ouvir os espíritos, não é? Mas pessoas realmente interessadas na verdade jamais encontrei, exceção feita de alguns raros amigos considerados bonzos e loucos, quanto eu mesmo fui. Fernando Lacerda, naquela mensagem voltando no livro Falando à Terra. Então, amigos, o que é que nós podemos ver daqui? Vemos que Fernando Lacerda, com a sua mediunidade, ele vem recomprovar aquilo que Allan Kardec apresentou em 1857 ao mundo, a doutrina dos espíritos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Os 5 pontos básicos da doutrina dos espíritos, que por estarem assentes nas leis da natureza, são irrefutáveis, pelo menos têm sido até aos dias de hoje. E aqui aparece, no fim do século XIX, princípio do século XX, Fernando Lacerda, com um misto de atividade mediúnica tão grande e tão notável, a demonstrar a realidade das pesquisas de Kardec em 1857. Pesquisas estas que ficam exaradas principalmente nestas 5 obras que constituem a codificação espírita, ou as obras básicas, as obras fundamentais do espiritismo, embora haja outros livros de Kardec. E onde se refere essencialmente o livro dos médiuns, que é a obra que trata da parte experimental do espiritismo e que fala sobre tudo isto que aqui tivemos a ver acerca de Fernando Lacerda. E gostaria de terminar, já que estamos a falar de psicografia, com uma psicografia que foi recebida aqui no nosso centro e que está incluída neste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, volume 3, né? Que glosa um pouco sobre este tema da morte. Então o título é O Morto que Não Morreu. Portanto, isto é uma mensagem de um espírito com um tom, embora profundo, mas com algum humor, falando sobre, nós pensamos, olha, aquele já morreu, não é? Mas não, ele não morreu, quem morreu foi o corpo dele, não é? Ele continua vivo. Venho eu neste dia, em que se lembram os defuntos, dizer-vos que estamos vivos, mais vivos do que vós muitos. Estranho ritual esse dos cemitérios, onde a vaidade constrói megatérios. Aprendei com o espiritismo que somos imortais e que após o decesso a matéria não importa mais. Acabam-se as ilusões, os poderes, as honrarias, presidentes, tiranos, patrões, deparam-se com as suas porcarias, entre aspas. Este dia especial devia ser de oração, envolto na alegria de quem ama um irmão. Em vez de flores, campas, coisas materiais, ofertai aos defuntos as vossas preces fraternais. Muito me rio quando me chamam de morto, pois eu estou feliz, eu estou em bom porto. Um morto que não é como ele assinou, não é? Foi uma psicografia recebida precisamente no dia 1 de novembro de 2011. E pronto, terminamos aqui a nossa apresentação sobre Fernando Lacerda, esperando que não vos tenha fastidiado muito. E esta é a nossa bibliografia
Este é um livro de Manuela Vasconcelos, editado pela Federação Espírita Portuguesa, muito bom, sobre a Fernando Lacerda. Este Mistérios de Além-Túmulo complementa este aqui, sobre a vida do médium. É um livro com muita informação, muito interessante para quem gosta de ler, pesquisar, consultar. Vemos aqui a primeira edição do País da Luz, vemos aqui os 4, primeira, segunda, terceira e quarta edição, várias edições diferentes. Movimento Espírita Português e alguns vultos também de Manuel Vasconcelos, o livro dos médiuns e histórias que os espíritos contaram. E ficamos ao vosso dispor